Boa noite, professora. Seja muito bem-vinda. A palavra. Boa noite, é um prazer estar com todos. Agradeço o convite do querido amigo Renato Ribeiro e vamos lá, vamos tratar das questões que vão desafiar o financiamento de campanha eleitoral neste ano, né? Então vamos lá, todos estão conseguindo ver aqui a apresentação? Alguém pode me dar um feedback, por favor? Ah, perfeito. Ok. Então, vamos tratar aqui das questões que desafiam, né, a eleição de 2026. Nós temos alguns pontos críticos que todos os prestadores de contas vão enfrentar em relação tanto à arrecadação de recursos quanto aos gastos eleitorais, e nós temos aí algumas perspectivas também pela frente, né? Eu vou passar assim muito rapidamente o conteúdo, né, porque ele tem uma tecnicidade bastante grande e nós vamos apenas pincelar aquilo que é mais crítico e mais importante. Quando nós falamos em arrecadação de recursos, uma primeira dificuldade que todos os candidatos, candidatas, partidos políticos enfrentam é um eventual descumprimento de pré-requisitos. O que quer dizer isso? Nenhuma arrecadação de recursos e realização de gastos, ela pode acontecer sem que tenha havido solicitação de registro de candidatura, obtenção de um CNPJ específico de campanha, abertura de uma conta bancária de campanha eleitoral. E nós temos muitas vezes condições em que o prestador de contas ele executa já procedimentos de arrecadação de recursos sem ter cumprido esses requisitos, e isso já vai comprometer de uma forma muito grave a sua prestação de contas lá no final, para a Justiça Eleitoral. E aí, quando nós dizemos que abrir uma conta bancária específica de campanha eleitoral como lastro de toda essa arrecadação e gasto eleitoral é importante, muitos candidatos e candidatas vão se deparar com dificuldades para abrir conta bancária. Que tipo de dificuldade? Nós sabemos que os bancos privados não têm grande interesse em abrir contas bancárias de candidatos, porque são contas bancárias que movimentam recursos por aproximadamente 45 dias, no máximo 60, 90, quando muito, e o banco que abre aquela conta bancária, ele fica obrigado a prestar uma série de informações à Justiça Eleitoral, em diligências, em processo judicial, que é o processo de prestação de contas, que ele não tem interesse. Então, os candidatos, candidatas, partidos acabam abrindo conta bancária nos bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. E aí vocês imaginem um contingente muito grande de pessoas buscando uma mesma instituição financeira, né? Normalmente podem encontrar algum tipo de dificuldade, né? Quando nós falamos de arrecadação de recursos, não há como não falar em recurso público, né? Nós sabemos que a maciça maioria do financiamento de campanhas eleitorais hoje acontece com recursos públicos. E aí, especialmente o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que é um fundo bastante vultoso e criado especificamente para financiar campanhas eleitorais, ele encontra toda sorte de dificuldades na hora de distribuir esses recursos. Os recursos chegam aos diretórios nacionais dos partidos políticos, mas só chegam às candidaturas propriamente ditas depois que a executiva nacional de um partido político decide como distribuir esses recursos. E não há, via de regra, um regramento muito rígido a respeito dessa distribuição, salvo quando nós estamos tratando do financiamento de grupos minorizados. Até a eleição anterior, as candidaturas femininas e as candidaturas negras. Para esta eleição, também as candidaturas indígenas. Então, salvo essa obrigação que a norma impõe, todo o restante depende da decisão de um diretório partidário. Então, nós já encontramos algum percalço aí. E essa distribuição, ela não precisa necessariamente seguir a distribuição anterior ao partido político, ela pode chegar direto ao candidato, que traz também alguma dificuldade, inclusive de controle, né? A norma também impõe uma série de vedações de repasse de recursos públicos, que eu costumo chamar de infração ao interesse legítimo na aplicação do recurso público, que é aquela que é feita
quando entre partidos e candidatos o recurso transita sem que haja coligação na eleição majoritária, portanto, transitando os recursos apenas ali, ou mesmo federação. Então, no Brasil, o interesse jurídico na campanha eleitoral demonstra-se de outro partido pela coligação ou pela federação. Quando eu não tenho nem coligação e nem federação com o outro partido, significa que os recursos não podem transitar entre partidos. E nós temos muitas infrações aí. Além disso, bastante comum também, e eu aponto como um desafio para a eleição de 2026, é aplicar regularmente o financiamento dos recursos de grupos minoritários. Existem regras específicas para financiar campanhas femininas, um mínimo de 30% dos recursos aplicados na campanha eleitoral, mas também, e em relação às candidaturas negras, também esse mínimo de 30%, mas existe também uma obrigação de aplicar aqueles recursos exclusivamente para estas campanhas minoritárias, né? O recurso repassado a um grupo minoritário não pode sair dele, ele tem que financiar efetivamente aquele grupo, e nós encontramos alguns desafios em relação a isso. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma candidatura feminina que financia com os recursos que recebeu, públicos, uma campanha masculina. Se ela não tiver benefício explícito nisso, essa aplicação de recursos vai ser considerada ilegítima. E quando nós tratamos de ilicitude na aplicação de recursos públicos, a consequência é sempre o recolhimento dos recursos ao Tesouro Nacional, o que causa um impacto bastante importante, porque quando, na prestação de contas, a decisão se volta a esta sanção, normalmente o candidato não possui mais esses recursos. E neste ano, nesta eleição, nós teremos o financiamento das candidaturas indígenas, que o TSE está regulamentando no sentido da proporcionalidade, de quantas candidaturas indígenas nós temos dentro do partido. A proporcionalidade precisará ser observada também na hora de aplicar esses recursos. Temos ainda um ponto também bastante desafiador no financiamento das campanhas eleitorais, que é receber corretamente os recursos. Além de não poder receber recursos de fontes vedadas ou de recursos de origem não identificada, como a legislação eleitoral estabelece, né, e as hipóteses de fontes vedadas e recursos de origem não identificada são bastante complexas, né, não teríamos tempo de detalhá-las aqui nesse momento, há uma preocupação importante com a forma de ingresso desses recursos na campanha eleitoral. O que eu quero dizer com isso? Ainda que o recurso seja de fonte lícita, uma fonte inquestionavelmente lícita, se este recurso chegar à campanha eleitoral de forma incorreta, ele será tido por ilícito também. E dentre as formas de recebimento que a legislação eleitoral impõe, está a da observância do que eu chamo de faixa de relevância. Há um valor de R$ 1.064,10, que é o equivalente a 1.000 UFIR à época do seu congelamento, que estabelece que, além de os recursos só poderem chegar na campanha eleitoral de forma identificada, eles não podem ter intermediários. Esses recursos precisam migrar da conta do doador diretamente para a conta bancária do prestador de contas. Eu não posso, por exemplo, sacar esse recurso e depositar em dinheiro. Eu não posso ter intermediários de forma alguma. Ou eu tenho que ter um cheque cruzado e nominal. Há uma quantidade muito grande de prestadores de contas que não observam esta regra e aí esse recurso vai ser tido por ilícito também. Veja que essa é uma filigrana da legislação eleitoral, mas que causa uma consequência bastante importante, que é a obrigatoriedade de recolher esses recursos também. Uma outra dificuldade que eu entendo como desafiadora na hora de arrecadar recursos é entender que o limite do autofinanciamento, ou seja, do financiamento da campanha eleitoral pelo próprio candidato com os seus recursos, está vinculado e não desvinculado entre titular e vice. Por exemplo, há por vezes um entendimento equivocado de se o meu limite de autofinanciamento, que é de 10% do limite de gastos estabelecido para a minha campanha, vamos supor que este limite seja de R$ 1 milhão,
Então, o limite do que eu posso aplicar na campanha como recurso próprio é de R$100 mil. Eu tenho R$100 mil e o meu candidato a vice na eleição majoritária ou no Senado, né, o meu suplente, terá mais 100 mil. E não. Aqueles R$100 mil do meu exemplo são o limite de autofinanciamento da campanha, porque a eleição majoritária forma chapa. Eu não tenho candidaturas separadas, ninguém vota exclusivamente para vice, ninguém vota exclusivamente para suplente de senador, por exemplo. Quando você vota no titular, você elege o vice ou o suplente. Então, o financiamento desta campanha, ele é uno, e os limites são únicos também. E muitas vezes nós vemos incorreção na hora de arrecadar esses recursos. Outro ponto bastante desafiador é o financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais, né? O primeiro desafio que se impõe é justamente a permissão legislativa de arrecadar recursos em período anterior ao da eleição. Veja, é possível que um pré-candidato, e aí eu não tenho a definição jurídica de pré-candidatura, ou seja, qualquer pessoa, rigorosamente qualquer pessoa, possa arrecadar recursos muito antes da campanha eleitoral. E se esta pessoa não solicitar o registro de candidatura, ela tem que devolver esses recursos aos doadores, né? Então, há uma possibilidade de receber recursos indevidamente sem nem estar em campanha eleitoral depois, né? Um outro ponto que eu gostaria de destacar é o recebimento de fontes vedadas de recursos de origem não identificada. Nós sabemos que hoje no Brasil são fontes vedadas o recebimento de recursos de pessoas jurídicas, de quaisquer pessoas jurídicas, os recursos de origem estrangeira e os recursos que advêm de permissionários de serviço público. Esses recursos, por vezes, é muito fácil identificar uma pessoa jurídica, mas é difícil identificar a origem estrangeira do recurso, ou mesmo a condição de ser ou não um permissionário de serviço público, porque a permissão é precária, né? E os recursos de origem não identificada, eles têm conceitos diferentes, técnicos e conceitos também leigos, né? Ou seja, há hipóteses técnicas de recebimento de recursos, por exemplo, pela forma incorreta do recebimento, que vai caracterizar o recurso como de origem não identificada. E lá no financiamento coletivo, quando eu tenho uma empresa contratada para administrar esses recursos na captação via vaquinha virtual, a possibilidade de que isso aconteça, de receber recursos de fonte vedada e origem não identificada, é muito grande. E ao final, na campanha, lá na prestação de contas, a responsabilidade é do prestador de contas, então é ele que vai ser apenado pela fonte vedada ou pela origem não identificada, não é a empresa que efetivamente arrecadou os recursos. E todas as contas bancárias destas empresas abertas para vaquinhas virtuais são protegidas por sigilo fiscal. Elas são contas intermediárias, cujo acesso também não é simples, também não é fácil. Né? Uma das formas de arrecadar recursos para campanhas eleitorais é a comercialização de bens e a realização de eventos. Só que é muito interessante verificar que a grande parte dos candidatos não interpreta adequadamente essa forma de arrecadar recursos como o que ela efetivamente é, que é uma forma de captar doações. Na hora que eu digo que eu não tenho uma nova fonte de recurso, eu tenho uma nova forma de captar a mesma fonte, que são doações, eu passo a ter, incidindo sobre esta fonte, sobre esta forma de arrecadação, todas as restrições do recebimento de uma doação direta. E muito frequentemente, quem arrecada recursos realizando um jantar de adesão, um evento qualquer, não tem essa percepção. E vai arrecadar recursos de fonte vedada, vai arrecadar recursos de origem não identificada, não vai receber da forma correta e depois terá que devolver todos esses recursos. E esses recursos certamente já não estarão de posse dessas pessoas, né? Quando eu falo de fontes vedadas, é importante nos fixarmos em uma delas, que é a dos permissionários de serviço público, que é a sua precariedade. O que eu quero dizer em relação a isso? Primeiro, que já não é muito simples identificar quem é um permissionário de serviço público. Eu sei, por exemplo, que todos os taxistas são permissionários de serviço público.
Só que a permissão de serviço público, ela pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal. E quem não era ontem pode ser hoje. E quem é hoje pode não ser amanhã. Então, essa obrigação de identificar permissionários de serviço público para não incorrer no recebimento de uma fonte vedada, ela é muito difícil para o prestador de contas e é muito fácil incorrer em erro. E no recebimento de recursos de fonte vedada, nós vamos ter obrigação de devolução de recursos também. E mais, dependendo da magnitude do recebimento desses recursos, eu posso ter possibilidades de ação de abuso de poder econômico de 30A ou mesmo de impugnação de mandato eletivo, ou seja, o mandato está em risco na hora do recebimento de fontes vedadas, dependendo da agressividade desses valores, do quanto eles incidam efetivamente nessa campanha eleitoral, do quanto eles impactem no financiamento dessa campanha eleitoral, né? Tão grave quanto receber recursos de fonte vedada é receber recursos de origem não identificada. Por quê? Porque quando eu tenho o recebimento de um recurso de origem não identificada, isso significa dizer que eu não posso sequer garantir a licitude da fonte. Então, eu posso sim ter fontes vedadas aí também. Mas a grande dificuldade, quando eu tenho a definição do recurso de origem não identificada, é justamente conhecer quando a Justiça Eleitoral vai entender aquele recurso como de origem não identificada. E aí que eu distingo o rol de recursos de origem não identificada em duas categorias. Eu tenho o conceito leigo e tenho o conceito técnico. O que é o conceito leigo? É aquele em que qualquer pessoa sem formação específica na área, vai olhar para o recurso e vai entender que aquele recurso é um recurso de origem não identificada. Ou seja, não sei de onde veio, não tenho ideia. Tem um depósito na conta bancária de campanha eleitoral e não faço ideia de onde aquele recurso surgiu. Ele é um recurso de origem não identificada. Mas e se eu disser para você que se você identificar incorretamente o CPF de um doador, tecnicamente ele será um recurso de origem não identificada também? No sistema financeiro nacional brasileiro, as chaves de identificação de uma pessoa, física ou jurídica, são justamente seu CPF, seu CNPJ. Então, se eu não tenho um CPF correto, eu tenho um recurso de origem não identificada. E assim, outras 11 hipóteses em que o recurso recebido de uma forma incorreta é considerado recurso de origem não identificada. É o caso, por exemplo, do descumprimento da faixa de relevância a que eu me referi agora há pouco. Ele vai gerar a caracterização de um recurso de origem não identificada. E aí, o que é mais impactante para o prestador de contas é que, justamente pela gravidade desse recebimento, este recurso não pode ser utilizado e tem que ser devolvido ao Tesouro Nacional. E aí, normalmente, é claro que o prestador de contas já usou esse recurso. E ainda assim terá que recolher ao Tesouro Nacional, desembolsando valores. É isso que vai acontecer. Quando eu saio da esfera da arrecadação de recursos e vou para a esfera da realização de gastos eleitorais, eu gostaria de ressaltar aqui como bastante desafiadores o que eu chamo de gastos críticos na campanha eleitoral, que são basicamente 3. Os gastos com impulsionamento de conteúdo, os gastos com combustível e os gastos com pessoal. Em que medida esses gastos são desafiadores? Porque eles são de trato diferenciado durante a campanha eleitoral. Impulsionamento de conteúdo. No impulsionamento de conteúdo, por exemplo, as empresas que comercializam o impulsionamento de conteúdo na internet, elas vendem créditos. Então, quando elas vendem créditos, elas emitem, por exemplo, um boleto bancário, eu quero contratar 10 mil reais de impulsionamento de conteúdo. Todos vocês devem ter percebido que a propaganda eleitoral, ela migra a passos muito rápidos, eu diria, em um crescimento exponencial todo para as redes sociais, né? Então, é muito valioso impulsionar conteúdo em uma campanha eleitoral, porque é um custo baixo, em que eu tenho o atingimento muito amplo das finalidades a que se destina aquela propaganda eleitoral para perfis desenhados especificamente com o que eu quero atingir. Então, é claro
que é um gasto bastante eficiente, né? Mas essas empresas, elas não fazem impulsionamento de conteúdo exclusivamente para campanhas eleitorais. Então, há um modus operandi que ele é de adesão. Ou você adere à forma como essas empresas trabalham, ou você não faz. Elas não vão elas não criam, né, um regime específico para atender campanhas eleitorais. Elas não fazem isso. Então, elas lhe vendem créditos, e à medida que vão fazendo o impulsionamento de conteúdo, no meu exemplo, R$ 10.000, elas vão efetivamente prestando serviço e emitindo notas fiscais. Ocorre que, ao final da campanha, o valor total gasto, eu não vou dizer nunca, porque não se deve nunca dizer nunca, mas eu posso lhes dizer que em 99,9999% das vezes, esta pessoa que contratou R$ 10.000 não terá notas fiscais no valor de R$ 10.000, porque o custo do impulsionamento não é exato. Então, nós vamos chegar a R$ 9.800, R$ 9.500, R$ 9.400, e aquilo que sobrou precisa ser devolvido ao prestador de contas, que, por sua vez, se forem recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, como quase sempre acontece, ele precisa recolher ao Tesouro Nacional. Se ele pagou com recursos privados ou com recursos do fundo partidário, ele precisa recolher ao partido político, porque aquele serviço não foi prestado. E aí muitos candidatos, muitas candidatas vão errar nessa hora e podem ter um impacto importante nas suas contas. Os gastos com combustíveis, eles são desafiadores pelo que os combustíveis significam nas campanhas eleitorais. Infelizmente, costumo dizer, o combustível no Brasil é a moeda mais valiosa para a prática de um ilícito eleitoral muito importante, que é a compra de votos. Então, existe uma fiscalização muito rígida sobre o uso de combustíveis. Combustível em campanha eleitoral, primeiro, tem que ter documento fiscal com o CNPJ da campanha eleitoral. Essa é uma premissa básica. E ele só pode ser utilizado para abastecer veículos que, desde o início da campanha, estão declarados na prestação de contas, abastecer veículos em carreata que tenham sido informadas as carreatas 24 horas antes da Justiça Eleitoral e para abastecer geradores de energia. Se eu não tenho essas premissas, eu não posso ter gastos eleitorais com combustível. E os gastos com pessoal, por fim, o desafio está em identificar minuciosamente quem são as pessoas contratadas, o serviço que executaram e justificar o preço. Porque em gastos com pessoal, infelizmente, existe um desvio bastante acentuado de recursos, então a fiscalização da Justiça Eleitoral também é bastante intensa. Isso que eu acho mais crítico quando nós tratamos de gastos eleitorais críticos, né? Temos ainda despesas pessoais, aquelas despesas que são do candidato e que não são gastos de campanha eleitoral, elas estão excluídas pela lei das eleições, pela lei 9.504, do conceito de gastos eleitorais. E, normalmente, o candidato indevidamente paga na campanha e ele vai ter que devolver esse recurso, que é o combustível do seu veículo de condução na campanha eleitoral, a sua alimentação, a alimentação do motorista, por exemplo, os telefones, as linhas telefônicas que ele usa pessoalmente, né, a hospedagem sua e do motorista que está conduzindo. Então, essas despesas, elas são de natureza pessoal, não são despesas de campanha eleitoral, e muitas vezes são declaradas equivocadamente nas prestações de contas e geram devolução. Isso, muito en passant e rapidamente com o tempo que dispomos, as questões mais desafiadoras da eleição de 2026. Mas nós temos diante de nós perspectivas que estão na nova reforma eleitoral. A reforma eleitoral que tramita no Senado Federal e que tem centenas de alterações legislativas que vão impactar muito o financiamento das campanhas eleitorais, caso sejam aprovadas efetivamente, né? Nós poderíamos pensar que não, nós já estamos a salvo de eventuais tópicos de reforma eleitoral, porque já temos menos de um ano da próxima eleição, e aí estaria descumprido o princípio da anterioridade ou da anualidade, como alguns chamam, que está no artigo 16 da Constituição Federal. Pois bem, não esqueçamos que o Supremo Tribunal Federal, interpretando a ocorrência ou não da infração ao princípio da anterioridade, já excetuou quase todas as normas de financiamento de campanhas eleitorais.
Esses os pontos que eu considero, enfim, mais desafiadores. Agradeço a atenção de todos, meus contatos profissionais estão aí, pelo Instagram, pelo canal do YouTube, professora Denise Schlickman, ou OmniACTEC, a minha empresa específica de capacitação. Tenho 2 obras já há muito tempo no mercado, financiamento de campanhas eleitorais, já na sua 12ª edição, né? E também um livro mais novo, fruto da minha tese de doutorado, financiamento político com recursos públicos, que também é uma obra que os senhores podem acessar para compreender um pouco mais desse mundo, né, técnico e bastante difícil, que é o do financiamento das campanhas eleitorais e do financiamento com recursos públicos de campanha. Muito grata pela atenção de todos.